E hoje, meus amigos, foi dia de desespero no mercado financeiro. A nossa bolsa deu uma derretidinha. E aí, estou aqui para te trazer o que está acontecendo. Será que é uma promoção da bolsa de valores ou uma grande cilada investir nesse momento? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan. Eu sou consultor de valores imobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero tratar dessa recente queda do Ibovespa, para que você tenha aqui mais uma fonte de informações confiável para a tomada de decisões. Mas lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. Qualquer tipo de recomendação dada por um consultor depende da análise dos seus objetivos, metas e principalmente perfil de risco. Se você quiser um consultor montando a sua carteira ou acompanhando ou fazendo os dois, basta você se inscrever aqui embaixo no formulário que, fazendo sentido para você, nós entraremos em contato. Muito bem, hoje foi dia do mercado sangrar. Olha a matéria. Bolsa cai ao menor nível em 2 meses. E o dólar disparou de novo. O pessoal já estava achando, não, agora o dólar vai cair de vez. Por quê? Porque teve a queda da taxa de juros americana, com perspectiva de mais quedas. E quando isso acontece, isso gera o quê? Uma saída de dólares dos títulos públicos americanos, a dívida do governo. Então esses dólares saem dos títulos públicos americanos, migram para os países emergentes, principalmente o Brasil, que tem um dos maiores juros reais do mundo, e esse dinheiro acaba entrando aqui no Brasil, fazendo com que o dólar fique mais escasso. Só que a gente sabe que o capital estrangeiro é muito especulativo. Ele entra e sai realizando lucro, fazendo a nossa bolsa ficar andando de lado. Então, se você não foca numa estratégia de dividendo no Brasil, você é louco. Não tem como não focar em dividendo no Brasil. E aí esse dinheiro, ele entra primeiro em títulos públicos, que funcionam como um magneto. Ele puxa esse dinheiro, esses dólares para si, por conta de uma taxa de juros muito alta, e a bolsa de valores até puxa, mas é dinheiro de curto prazo que entra e sai conforme as especulações. Então veja, aquele aumento de nota de crédito pela Moody's no Brasil não mudou nada na prática. Foi uma piada no mercado financeiro, todo mundo fez piada, tanto assim que não gerou preço na bolsa de valores. Teve uma pequena alta naquele dia, mas depois o pessoal já esqueceu e não valeu mais de nada. E agora, o que está acontecendo? Hoje a queda foi de 1,18%. Veja, por mais que seja uma queda relativamente alta, vamos dizer assim, se você acha 1,18% de queda algo muito insuportável, digamos assim, você não passou pelas quedas que teve ali durante a pandemia. Ali o bicho pegava, pessoal. Quem está aqui comigo no canal há algum tempo sabe, era queda de 1,5%, 2% até 3% com muita recorrência. A volatilidade naquela época era absurda. Mas o problema é que a bolsa está demorando muito a se recuperar. E aí o pessoal fica, será que vale a pena? Será que com esse governo a bolsa vai decolar ou vai ficar andando de lado ou vai cair? É claro que é muito difícil você tomar decisões de investimento com base em governo. Você deveria colocar isso num plano secundário, mas eu sei também que não dá para separar política e economia, afinal de contas, a economia depende muitas vezes de como o Estado vai agir, seja estimulando, ainda que de forma artificial, a economia, seja atrapalhando a economia, cobrando mais impostos, aumentando regulação, esse tipo de coisa. Bom, hoje, como eu disse, o mercado sangrou. E aí, como eu falei para vocês, minha carteira hoje caiu 1,22%. O bom é que minha carteira cai mais ou menos na mesma medida do Ibovespa, mas acaba subindo bem mais. Petrobras caiu 1%. A maioria das ações aqui caíram. Foi um dia de sangramento, como eu disse para vocês. Itaúsa vindo a 10,45. IRB a 42,80. Sanepar a 5,62, Irani a 7,55. Small caps acabam sofrendo bastante por conta da tendência de alta dos juros, e isso está acontecendo no momento no Brasil. Banco Inter deu uma recuperada, ele acabou caindo aí nos últimos dias, mas deu uma recuperada. A Vale, aqui acima dos R$60, conseguindo se manter nessa região superior aos R$60. Chegou a encostar próximo ali do que? Dos 50, mas aí com os estímulos econômicos diversos da China, teve uma reação. Então esse hoje é o cenário base aqui, BR Partners caindo para R$15 novamente. Então é isso que a gente tem hoje. E o primeiro grande motivo dessa grande queda foi, primeiro, a alta do IPCA.
Então, pessoal, essa ideia de achar que a inflação vai ficar controlada, que a inflação está controlada nesse governo, isso não está se sustentando na prática. A alta do último mês será de 0,44%. Por conta da conta de luz, sim, mas já havia uma previsão do mercado de tendência de alta do IPCA. Quando você olha aqui para o Boletim Focus, e aí você pega aqui projeção de IPCA, há 4 semanas era 4,30 em 2024, subiu para 4,37 e agora 4,38. Deve chegar em algum momento em 5%, apesar dessa Selic bastante alta. Então veja que mesmo com uma Selic bastante alta, o IPCA continua subindo. Então como que a gente vai cortar juros aqui no Brasil se continua a inflação subindo? E aí você não pode se iludir com o quê? Com essa perspectiva de alta do PIB brasileiro. É fácil você inflacionar o PIB com gasto governamental. E um PIB subindo, com uma inflação subindo, fica difícil você cortar o juro no curto prazo. Então continue esperando Selic em alta pelo menos até o começo do ano que vem, quando vai assumir um novo presidente do Banco Central, que foi sabatinado recentemente, e talvez, por mais que ele tenha independência ali no Banco Central, ele queira cortar o juro brasileiro meio que na marra, digamos assim, para se alinhar ao governo que o nomeou. Mas, olha, eu confesso para você que isso pode ser bastante difícil de acontecer, porque é muito difícil o presidente do Banco Central tomar uma decisão de corte de juro quando a inflação está claramente subindo. Mas a gente vai precisar aguardar e acompanhar para confirmar isso. Então você precisa estar inscrito aqui no canal para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E já me ajuda a bater a meta de likes de 2.000 likes nesse vídeo, clicando aqui embaixo no botão de gostei. Além da alta do IPCA, nós tivemos queda nas commodities. Olha só aqui o preço das commodities. O Brent, que é o petróleo, caindo 0,57, gás natural caindo 3,28. Nós temos aqui o ouro caindo, a prata caindo, o cobre caindo. Somente commodities agrícolas subindo, como por exemplo o trigo e a soja. Minério de ferro desabando. Então você tem aí as commodities minerais e energéticas tendo queda. E aí as empresas que operam essas commodities caem também. E a gente sabe que Ibovespa é o quê? Vale e Petrobras. Então, é óbvio que a gente vai ter uma queda no Ibovespa com a queda dessas commodities, porque há uma correlação positiva aqui. Ainda assim, Ibovespa está descontado? Está, em relação à sua média histórica. Hoje, o indicador preço sob lucro do Ibovespa está em 9,23. Significando que se você pudesse hoje comprar o Ibovespa inteiro, o lucro das empresas que estão no Ibovespa te pagariam num prazo aí mais ou menos de 9,23 anos. Esse é um múltiplo considerado baixo, porque o Ibovespa negocia, na sua média histórica, mais próximo ali do 11 vezes lucro. 10, 11 vezes lucro é um número que você pode ter como chave para entender: ainda vale a pena comprar? Ou é melhor apenas manter o que eu já tenho ali alocado? Ou até fazer um rebalanceamento se você segue por esse caminho. Então, hoje é um cenário em que a gente continua comprando. Enquanto isso não mudar, você vai continuar comprando. Senão você vai estar agindo de uma maneira que não deveria, tendo um comportamento que segue um fluxo. E esse fluxo de saída de capital estrangeiro, vou mostrar ali para vocês, só vai fazer você perder dinheiro, não ter consistência na bolsa. Você só não vai aportar efetivamente se as ações da sua carteira já estiverem acima do preço teto. Com toda essa queda aí acho difícil. Ou se você já definiu um percentual máximo de renda variável, principalmente ações e fundos imobiliários, e esse percentual já foi atingido, aí você não vai ultrapassar esse percentual. Então, respeitado o seu asset allocation, preço teto, a gente vê que a bolsa ainda está barata. Já o estrangeiro, tivemos uma grande saída aqui de quase 2 bilhões de reais no dia 3 de outubro, e essas saídas continuam. A gente teve aqui no dia 4 de outubro 366 milhões de reais. O estrangeiro entrou um pouquinho no dia 7, mas já saiu hoje de novo. E não só estrangeiro, pessoa física está vendendo, instituição financeira vendendo, institucional vendendo. Então, está havendo sim um certo pessimismo. A projeção do câmbio já subiu para 5,40 de novo ao final desse ano. Parece que, finalmente, o Boletim Focus vai acertar o quê? O destino do câmbio para determinado ano, porque geralmente eles nunca acertam. Então 5,40, 5,45 deve ser esse o fechamento do câmbio brasileiro no ano de 2024. Exceto se nós tivermos o quê? Um rally no final do ano. Porque aí, se tivermos novamente um rally no final do ano,
o dólar cai. Claro, está entrando dólares para impulsionar a Bolsa de Valores novamente, tentando romper ali a máxima de 135, 136 mil pontos, algo que está bastante difícil ser rompido, porque depende do capital estrangeiro, basicamente é isso. E quanto que o capital estrangeiro faria isso? Para entrar na Bolsa de Valores, teria que ter uma queda na Selic, não tem jeito. E isso a gente não tem como perspectiva, ao menos nesse ano. Por isso, eu não estou otimista com a Bolsa de Valores esse ano no sentido de ter um rally, mas estou otimista no sentido de continuar aportando, porque os ativos ainda estão descontados. E é justamente nesses momentos de queda que a gente consegue melhorar nosso preço médio e aumentar a nossa expectativa de retorno. É por conta da volatilidade que a gente, com uma carteira individual, consegue superar os principais benchmarks, os principais índices de referência. Já mostrei isso para vocês aqui no canal. É por isso que nesses momentos a gente está acumulando mais ações a um preço mais baixo, aumentando a expectativa de retorno e promovendo o que eu chamo de enriquecimento invisível, porque quando tivermos novamente um rally ou quando as empresas voltarem a distribuir dividendos super generosos, você vai perceber que na verdade você se aposentou ou ficou rico sem perceber, porque você suportou, teve um comportamento adequado nesses momentos de queda do mercado ou o mercado lateralizado. Mas aí o que também contribuiu para essa saída é o fato de que o Ministério da Fazenda está estudando um novo imposto, que seria o imposto de renda mínimo para milionários aqui no Brasil, a fim, supostamente, de bancar a isenção do imposto de renda pessoa física, que é uma promessa de campanha do Lula lá de quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso aqui ainda está numa fase de estudo preliminar, então ainda não tem nada de projeto já encaminhado para o Congresso Nacional, mas o estudo está acontecendo e a ideia é, qual que é a ideia desse imposto? A equipe econômica está trabalhando com uma alíquota entre 12% e 15% para pessoas físicas com renda acima de 1 milhão de reais. Então veja, a ideia é pegar quem ganha 1 milhão de reais por ano ou por mês. Isso ainda não foi confirmado, mas provavelmente seria quem ganha 1 milhão de reais por ano. Isso significa que se você ganha 90 a 100 mil reais por mês, você já poderia entrar nessa alíquota adicional. Isso ainda não foi confirmado. Talvez por conta da pressão, do lobby, etc., eles mudem isso aqui, aumentem essa renda, coloquem, por exemplo, que seja 1 milhão por mês, aí seria 12 milhões por ano. Aí teria esse imposto sobre super ricos para financiar essa medida governamental que a gente não sabe se vai acontecer mesmo. Haveria ali 250 mil brasileiros dentro dessa faixa de renda e seria um imposto de renda adicional. Hoje a tabela regressiva do imposto de renda está assim. Quem ganha até R$ 2.112 por mês está isento do imposto de renda. E convenhamos aqui, R$ 2.112 hoje no Brasil de salário mensal é uma vergonha. A isenção deveria ser mais de 5 mil reais há muito tempo, mas tudo bem. E aí a gente chega hoje na última faixa, que é essa faixa aqui dos 4.664. Acima disso, já paga 27,5. Então a gente já começa a pagar 7,5 aqui acima de 2.112, depois vai para 15, depois 22,5 e chega no 27,5, que é um imposto bem alto. E aí por que o governo quer fazer isso? Porque se ele renunciar toda essa faixa aqui, subindo o nível de isenção lá para os 5 mil reais, ele vai ter uma renúncia de 50 bilhões de reais. Ele espera que essa renúncia reduza com esse imposto novo que eles querem criar para 35 bi. Então eles iriam conseguir ganhar mais 15 bilhões aqui nessa brincadeira. E veja que não seria suficiente para arcar com essa renúncia de receita dos 5 mil reais. Isso aqui não foi atualizado, então assim, não é como se o governo estivesse fazendo favor. Era obrigação atualizar essa tabela de imposto de renda. E aí vamos lá, pessoal. Você acha que isso aqui também não gera saída de capital estrangeiro do Brasil? Quem que você acha que coloca dinheiro aqui? O cara pobre? O cara que não tem grana suficiente para poder acessar outros mercados? Claro que não. Então quando você tem esse tipo de medida querendo taxar os super ricos, quem tem uma maior renda, isso também afasta a capital. Por um lado, você que é investidor, que é um agente superavitário, consegue aportar, é bom que daí os ativos de risco ficam mais baratos. Mas pensando no avanço da economia brasileira, não é tão bom assim, porque o capital estrangeiro, ele eventualmente pode se reverter para a economia real. E aí com esse tipo de medida a gente afasta esse capital. Claro, aqui, se fosse realmente para justificar o aumento da tabela do imposto de renda, até que a medida governamental seria boa. Só que a gente viu aqui que, na verdade, isso só vai gerar uma economia de 15 bilhões para o governo. E 15 bilhões, sejamos sinceros, não é grande coisa para o governo hoje. Mas, enfim, ainda só está numa fase preliminar. Vamos acompanhando para verificar
como isso vai ficar realmente na prática. E como eu disse, pessoal, esses momentos aqui de queda, com o mercado corrigindo, são os melhores momentos. Porque veja, se eu aumento os meus aportes aqui, eu me beneficio dessa alta. Se eu aumento meus aportes aqui, eu também me beneficio dessa alta. Ah, Luan, mas aqui teve a alta e devolveu. Cara, a bolsa sobe caindo, ainda mais no Brasil. Só que veja, se você aportou aqui, isso significa que você melhorou seu preço médio. E melhorando seu preço médio, você tem um dividend yield on cost maior. Então, se você vai trabalhando aqui com aportes maiores, nesses momentos de queda mais acelerada, você consegue ir melhorando seu dividend yield on cost e assim aumentando seu retorno de longo prazo. É assim que o Barsi fez, continua fazendo, e é assim que funciona a estratégia de dividendos aqui no Brasil, que ainda são isentos de imposto de renda, mas a gente sabe que o governo também quer acabar com isso. E falando de imposto, temos aqui o aplicativo da Grana, que vai te ajudar tanto na declaração anual do imposto de renda, que você vai fazer em apenas 5 minutos, quanto na sua ferramenta IR mensal, você não vai mais precisar se preocupar com cálculos, apuração de prejuízo, compensação de prejuízo, esse tipo de coisa complexa, porque o Grana faz tudo isso para você. Então, basta que você baixe o aplicativo, assine o plano Mais Grana e com o cupom MIRAI você vai receber 25% de desconto, o link aqui embaixo. E aí você vai automatizar completamente o imposto de renda da Bolsa de Valores e ainda você pode fazer a regularização. Como assim regularização, Luan? Se você tem DARFs que você não emitiu, tem juros e multa desde 2020, o Grana vai trazer tudo isso à tona e vai emitir os documentos fiscais para você de forma automática. Aí você pode pagar via Pix, boleto ou cartão, tudo ali por meio do seu aplicativo. Então resolve esse problema para você. Caso você queira testar o Grana, assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, com o cupom que eu te falei, de novo o link vai estar aqui embaixo. Mas resumindo, essa queda da Bolsa de Valores tem fundamentos para que isso esteja acontecendo? Basicamente é o capital estrangeiro saindo por conta desse tipo de notícia governamental de estar querendo taxar os milionários e IPCA subindo, principalmente IPCA subindo. Isso significa inflação, significa juros ainda nas alturas, impossibilitando que os ativos de risco possam subir. Então, basicamente, esses são os motivos da volatilidade. Mas são coisas que a gente acaba vivenciando cotidianamente aqui no Brasil. Investidor de bolsa já há algum tempo sabe que isso aí é o dia a dia da bolsa brasileira. Então, na minha visão, se você ainda tem condições de fazer aportes dentro do seu asset allocation e abaixo dos seus preços tetos, obviamente é uma promoção da Bolsa de Valores, eu não tenho dúvida. Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fui!